Gente, boa noite já, né, para todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos vocês. É muito legal ver tanto parceiro, tanta gente que a gente admira desse mercado de inovação aqui. Eu queria agradecer ao pessoal da Vetor, se vocês puderem levantar, a Clarice, Deísa, Mariana, o Matheus. Eu queria pedir para todo mundo bater algumas palmas aqui para o pessoal, porque todo mundo trabalhou muito para a gente poder fazer isso. E queria agradecer muito a Aniele, que é nossa super parceira e que desde que a gente se achou aí na vida, a gente sonha muita coisa junto e a gente tenta fazer muita coisa junto. Para falar um pouquinho sobre o programa e para falar um pouquinho sobre inovação, como o Clorivaldo falou, a gente tem um movimento hoje na companhia, principalmente nos últimos 4, 5 anos, de buscar melhoria de processos, de buscar uma consolidação melhor, né, algumas inovações incrementais, bem fechadas, em termos de processos. E a gente sempre teve esse viés de entender que não tem linha de chegada, né? A gente, às vezes, vê as pessoas falando, poxa, mas tudo muda o tempo inteiro. Meu filho, tudo muda o tempo inteiro e não vai melhorar, não. Então, é meio nessa linha. Então, a gente sabe que esse estado de excelência ele não existe. Não existe eu sou excelente, né? Ponto. Eu busco excelência a vida inteira. Então, e a gente vem fazendo um trabalho interno... Vai, meu filho. Para cima? Tá. A gente vem fazendo um trabalho interno há algum tempo já, para tentar nos aproximar das empresas que são líderes de mercado de construção. A McKinsey, o Kevin está aqui, a McKinsey, em 2014, fez um assessment com a gente, na qual ela visitou as nossas obras e ela avaliou em relação a um grade que representava as melhores práticas operacionais de mercado, como que a nossa operação funcionava. E a nota que a gente teve em 2014 foi uma nota 4 em 10, né? Isso incomodou bastante, a gente se movimentou bastante, a McKinsey foi nossa parceira durante esses anos seguintes na implementação de melhorias operacionais. E em 2016, a FMI, que é uma boutique focada em engenharia e construção, que foi indicada pelo Boston Consulting Group para a gente, fez um novo assessment em relação às melhores práticas globais e a gente subiu para uma nota 8. Então, ali a gente vê que a gente fez um super esforço, né? Em 2 anos, a gente dobrou a qualidade dos processos que a nossa empresa tinha em relação às melhores práticas de operação globais para a construção. E a gente sempre teve a ilusão que, então, é uma crescente, né? Melhoramos, agora ali só falta 20. Só que o problema é que o mundo está mudando o tempo inteiro. Então, não adianta, porque você corre, 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 e o mundo é muito mais rápido do que você. E se você fica tentando sozinho correr o tempo inteiro, a sensação literalmente é aquela, né? É aquela sensação de que eu estou correndo, 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 e aí, de repente, eu olho e tem um monte de gente aí pensando muito melhor do que eu, muito mais rápido do que eu, e criando soluções muito melhores do que as minhas, e eu não estou sabendo incorporar isso para a minha organização. Quando a gente fala de indústria 4.0, quando a gente fala de sinais de que a indústria da construção está mudando, todos esses 4 relatórios foram relatórios do ano de 2016 e do ano de 2017. E o que todos eles trazem em comum é que as empresas de construção estão começando a ver pesquisa e desenvolvimento de uma maneira mais estruturada, que o potencial que a gente tem de ganho de produtividade devido à utilização de inovação para a construção ele é muito grande. Os 2 trilhões lá que o Marcelo arredondou como bom engenheiro, os 1,7 trilhões de desperdício que a gente tem até 2025 devido à construção, e o fato de que inovação, de fato, é uma coisa muito mal dominada pelas empresas de engenharia. Então, ela realmente, o que quer dizer isso? Ela realmente pode ser um diferencial competitivo, porque pouca gente domina de verdade. A gente vê muita gente fazendo marketing com a inovação e a gente vê pouca gente realmente desenvolvendo inovação para trazer competitividade. Então, é uma super oportunidade para a gente crescer. E a grande conclusão que a gente chega, quando eu falo que o mundo é muito rápido e mesmo a gente melhorando, a gente não consegue acompanhar o mundo, é a conclusão de que, se o slide passar, é a conclusão de que a gente só vai sobreviver se a gente mudar o tempo inteiro. Então, não existe mais a opção da gente ficar parado esperando a melhoria chegar, da gente ficar parado esperando a ideia brilhante vir aqui de dentro. A gente precisa entender que se transformar o tempo inteiro não vai funcionar se a gente se transformar sozinho. E como que a gente transforma uma organização, né? O Influence Model, que é um modelo de gestão da mudança que a gente aprendeu com a McKinsey, né? A McKinsey ela fez uma análise de mais de 27 mil transformações organizacionais. E o que eles ensinaram para a gente é que
existem 4 alavancas que fazem as pessoas dentro de uma corporação mudarem os seus comportamentos. A primeira alavanca é promover entendimento e convicção. A mudança tem que fazer sentido para as pessoas, senão elas não vão mudar o comportamento delas, se elas não concordam com o motivo delas terem que mudar. O segundo, a gente tem que capacitar essas pessoas, né? Eu estou falando de criar um ambiente de inovação, como que eu preparo a corporação, como que eu preparo meus intraempreendedores para receberem isso e para estarem convivendo com isso. Ter o exemplo da liderança. Eu acho que aqui ficou bem claro para todo mundo que a altíssima liderança da empresa concorda, apoia e vive isso, né? Não é um discurso vazio, é um discurso de quem quer muito fazer as coisas diferentes, de quem quer muito atuar de maneira diferente, que quer ser reconhecido por fazer inovação de verdade. E os mecanismos de reforço, que são as práticas formais que fazem tudo isso acontecer, né? O fato da gente lançar uma aceleradora de startup é um super mecanismo de reforço. O fato da gente mudar toda a lógica de facilities da corporação é um super mecanismo de reforço. Então, a gente tem N exemplos aí de que o discurso e a prática da empresa eles são consistentes e que é isso que importa para fazer as pessoas seguirem os comportamentos que a gente espera que elas sigam. Quando a gente fala das tendências de inovação para a construção, especificamente, elas têm 2 vertentes principais, né? De ajudar a alcançar a excelência operacional, seja melhorar prazo, custo, execução dos contratos, e de dar novas oportunidades de fazer negócios diferentes. E quando a gente olha outras construtoras, a gente vê vários movimentos, mesmo que isolados, buscando fazer inovação de maneira mais aberta, né? A gente vê exemplos que vão desde a utilização de tags, utilização de tecnologias para ajudar a gerenciar a digitalização dos processos de construção, que vão ajudar a otimizar a eficiência desses processos. E a gente vê também formas de agregar mais valor para os nossos clientes por meio da tecnologia, seja agregando novos serviços, novos produtos, fazendo coisas diferentes que os clientes veem como valor e que a gente não faz. E quando a gente fala da AG, especificamente, como o Clorivaldo falou, o nosso programa chama All Together, porque a gente tem noção de que inovação tem que ser feita junto, que inovação tem que ser feita em ecossistema e não numa corporação sozinha. E, dentro do All Together, nós temos aí todo um guarda-chuva de gestão da inovação, que vão de iniciativas internas, porque a gente quer que os intraempreendedores também se sintam valorizados, e iniciativas com o ecossistema. Então, a gente tem toda a parte de aculturamento interno e externo. Essa ação que a gente está fazendo aqui é uma ação de aculturamento externo. A gente está comunicando para o mercado que a aceleradora existe, que a gente quer que as startups venham, que a gente entende como a gente quer que isso funcione. Eventos e desafios, como foi o Digital Day, que eu vou falar um pouquinho dele depois. Incubação, aceleração e coworking, que é o exemplo da Vetor. Parcerias e contratações. A gente tem aqui N parceiros, né, que foram convidados, principalmente pela Aniele. O grande goal que a gente quer, né, a nossa grande meta, é atuar no ecossistema de inovação de maneira estratégica, né? A gente ser reconhecido por ser uma construtora que é ativa, que é presente, que ajuda a desenvolver tecnologia nesse país para a construção. Então, esse é o grande goal de toda a ideia do All Together, né? Aponto para vários lugares. Uma mudança prática que a gente fez, que reflete tudo isso, e que, para quem é do mercado de construção, foi bem disruptiva, é o fato da gente ter trocado os nossos facilities para facilities que são mais apropriados para fomentar criatividade, fomentar trabalho colaborativo, fomentar flexibilidade dos nossos executivos. Então, a gente transformou a nossa sede primeiro do Rio de Janeiro, agora a gente está com um projeto em São Paulo. A gente transformou toda a ideia de trabalho, de sair daquelas salas, de ter as pessoas isoladas trabalhando, para uma lógica de ter uma empresa que ela é mais flexível, mais colaborativa e mais aberta a ideias e a soluções diferentes, em criar um ambiente que seja um ambiente que as pessoas possam trabalhar de maneira diferente. Essa foto é uma foto real de uma reunião do nosso CEO com o nosso COO. E, gente, não é empresa de engenharia, fala sério. Você olha aquilo ali e você fala, não é uma empresa de engenharia. Por quê? Porque isso traz para a gente aquela ideia de que a gente está mudando de verdade, a gente está mudando o comportamento que a gente tem. E é aí que a mudança é real, né? A mudança não é só no discurso, ela é na prática. Falando das 2 iniciativas que a gente tem dentro do All Together, que são iniciativas de conexão com as startups, a gente tem o Digital Day, que é um desafio global de soluções de problemas específicos para projetos específicos, e a Vetor AG, que é a aceleradora que a gente está lançando aqui hoje. O Digital Day ele foi realizado no ano passado. Ele foi feito no Google Campus, o dia do Demo Day. A gente fez um desafio focado na obra de linha de transmissão da UN do Caram. E a gente lançou desafios de engenharia, materiais e equipamentos e fizemos uma abertura para o mercado para startups que podiam solucionar.
Eu juro por Deus que eu achei que não iam aparecer 10 startups. Porque eu falei assim, gente, startups de construção, não é possível, né? Apareceram 237. Então, quando a gente percebeu, a gente teve 237 pessoas que tinham empresas que queriam trabalhar e solucionar coisas para a gente que a gente nem sabia que existiam. Então, a gente percebeu, peraí, tem um nicho aí que ninguém está notando que o negócio está acontecendo, e a gente começou a ficar mais animado com isso. Dessas 237, a gente escolheu 15 para fazerem esse Demo Day no Google Campus, e aí a gente tem 10 que estão trabalhando com a gente hoje em soluções para essa obra de linha de transmissão. A gente teve mais de 100 participantes, né, que foram desde acionistas da empresa até as próprias startups participando em conjunto. O cliente participou também, e isso foi outra quebra de paradigma, né? O cliente participar buscando soluções alternativas e inovadoras para o mercado de construção. Isso, para quem é de construção, realmente é uma quebra de paradigma muito grande. E a valorização que o cliente deu foi muito surpreendente para a gente, porque a gente achou que ele poderia, de alguma forma, achar que a gente estava querendo mudar muito as coisas, ou que a gente ia estar querendo tirar a tradição, e, pelo contrário, ele ficou muito feliz de ver que a gente está tentando pensar fora da caixa, a gente está tentando trazer soluções alternativas para ele. Aqui são alguns exemplos de iniciativas que a gente já está fazendo junto com essas startups, né? Tem uma que eu vou destacar aqui, que a gente está fazendo testes de lançamento de cabo-guia com drone, ao invés de fazer o lançamento tradicional de cabo-guia que a gente fazia das linhas de transmissão, o que vai gerar um super potencial de redução de desmatamento, é bom para o meio ambiente e é bom economicamente para a gente também. Então, a gente acaba casando tanto a necessidade do meio ambiente quanto a necessidade da empresa. E outras iniciativas que a gente tem que também já estão trazendo resultado e que são soluções que as startups trouxeram para a gente, já tinha MVP, a gente está ajudando só a escalar essas soluções. E essa é a grande diferença quando a gente fala da Vetor, né? O Digital Day ele é muito focado em desafios específicos, as startups todas já têm um MVP consolidado, elas estão querendo escalar essa solução. A Vetor é uma aceleradora onde a gente vai desenvolver tecnologia junto com essas startups por meio de pilotos dentro das nossas obras na escala 1 para 1. Então, é uma coisa um pouco mais estágio anterior do que o que a gente fala em termos do Digital Day. Falando da Vetor especificamente, né? A gente quer falar que a Vetor ela é uma relação de parceria de verdade. A gente não tem equity nas startups, a gente não quer dominar a propriedade intelectual das startups, a gente não quer ser dono das startups, a gente quer entender tecnologia e atuar proativamente em relação à tecnologia. E a gente quer conseguir se posicionar em relação à tecnologia de forma mais inteligente, de forma mais proativa, de forma mais estratégica. Dado que tecnologia é um fato, como que a gente atua em relação à tecnologia de maneira estratégica e aberta, ao invés de eu ter que gastar milhões e milhões e milhões para fazer pesquisa e desenvolvimento sozinho? Como que eu entendo que eu conectando com esses hubs de inovação que existem por aí, como que eu entendo a tecnologia, como que eu vejo aquilo que é estratégico para mim e como que eu consigo tomar decisões melhores em relação a isso. Claro que depois do período de aceleração, a gente vai poder conversar, talvez, sobre adquirir uma startup, sobre investir numa startup, né? Mas não é o nosso intuito agora. O nosso intuito agora é desenvolver tecnologia, entender tecnologia. É muito mais proativo do que reativo. Então, o que a startup ganha? Ela ganha acesso ao espaço de trabalho em si, que, como diz a Aniele, é o menos importante. Se for por internet e espaço, eu trabalho na Starbucks, não é mesmo? A ideia ela ganha, sim, o espaço para trabalhar, mas o mais importante, ela ganha mentores muito qualificados, parceiros muito qualificados. Ela ganha a oportunidade de testar a solução dela na escala 1 para 1, em obras de um mercado que é muito regulamentado, muito fechado. O mercado de construção pesada, se você tem uma startup que você quer dar uma solução para uma hidrelétrica, não é simplesmente você bater na porta e ir lá fazer o seu projeto, né? Você não vai fazer. O seu MVP é caríssimo. Então, você não vai conseguir simplesmente chegar lá e fazer. Então, a gente está abrindo a porta para o cara fazer. A gente está dando o laboratório para ele testar a solução dele na escala 1 para 1. Então, isso é muito legal. E ele ganha todo o acesso às mentorias, né? E acesso à nossa engenharia. E o que a AG ganha em contrapartida? A AG ganha conhecimento de tecnologia, a AG ganha uma cultura mais inovadora interna que a gente precisa ter e que essa convivência com as startups gera para a gente. A AG ganha uma posição mais privilegiada em relação à tecnologia, podendo decidir melhor quais são suas próximas ações estratégicas. E a gente ganha aí a possibilidade de, no futuro, estar investindo em startups de construção que realmente sejam diferenciais para o nosso negócio. Então, a gente ganha também muito nessa parceria. Então, a brincadeira aqui do macaquinho ela é real, né?
A brincadeira é simbólico, mas é a ideia de que realmente é uma parceria de ganha-ganha. A gente quer se aproximar das startups de verdade. Falando dos desafios, né? A gente vai acelerar 8 startups, a inscrição começa hoje, né? É só entrar no site www.vetorag.com.br. Os desafios estão escritos lá no regulamento. E como que a gente selecionou esses desafios? A gente fez junto com a Next um diagnóstico em praticamente todas as nossas obras e a gente listou quais são aqueles problemas sistêmicos que a gente tem, que a gente acredita que com desenvolvimento de tecnologia a gente poderia resolver. E aí a gente chegou nessa lista de problemas ou de desafios que a gente está buscando startups que possam nos ajudar a desenvolver as soluções. E aí a gente vai escolher, com base numa régua focada nestes desafios sistêmicos, quais são as 8 que a gente vai estar acelerando. Eu já falei um pouco sobre isso, né? A residência em si está ali no centro da engenharia. A AG já foi reconhecida por ter a melhor engenharia do país em algumas vezes, né? A gente é muito bom de engenharia técnica, sim. A gente sempre foi valorizado e reconhecido por isso. Então, ter acesso a isso, você ser um cara de tecnologia, tem gurus de engenharia que trabalham na AG, né? Caras que são referência de engenharia para o mundo inteiro. Então, a gente ter acesso a essas pessoas é uma coisa maravilhosa. Você vai estar trabalhando literalmente do lado dessas pessoas. Você vai poder ir lá, tirar dúvida, perguntar, pedir ajuda. As mentorias externas também, né? A Next tem toda uma rede de parceiros que são mentores muito válidos para ajudar as nossas startups a se desenvolverem. Como eu falei, a oportunidade de fazer piloto na escala 1 para 1, num mercado que não é um mercado fácil de fazer pilotos, que não é fácil de testar as suas soluções. E, como eu disse, a mentoria. Aí é uma imagem de como vai ser a aceleradora, né, do projeto. A engenharia de São Paulo, subir nessa escada e para o lado oposto aqui ficam os nossos setores de engenharia. Então, literalmente, a área comum da aceleradora é a área comum da engenharia também. Eles vão coexistir. E a gente acredita muito que isso vai mudar a nossa cultura dentro da empresa também, né? Que isso vai impactar a nossa cultura. Aqui mais uma imagem do outro lado. E a gente tem, né, as clássicas flexibilidades de layout aí para montar auditório, fazer alguns eventos, poder fazer coisas mais dinâmicas, os mentores, os treinamentos que a gente vai ter, né? Tanto para treinar os CEOs das startups, quanto para treinar o nosso time AG em conceitos de digitalização. Então, vai ser um espaço que ele vai ser um espaço de muito aprendizado e de muita colaboração para a gente. E que a gente está super feliz de estar fazendo esse movimento, porque a gente sabe o quanto que ele é pioneiro no nosso mercado. E a gente está, né, como diz o Caran, o próprio Clori, a gente quer ser o primeiro, a gente quer fazer as coisas de maneira diferente.